Vou colocar aqui o tema da live. Paulinha. Fabi. Vamos desligar esse sambinha, né? É muito interessante isso, gente. Eu acabo descobrindo as músicas. Virei a câmera, né? Rafa, seja bem-vindo. Eu acabo descobrindo essas músicas quando eu vou fazer a live de umas formas assim bem extraordinárias, bem fora do normal. Então, peço para vocês um pouquinho de paciência, que essa hora tá acontecendo aqui a bandeja do ovo. Eu não sei se na sua cidade existe isso. Aqui tem um carro que passa vendendo a bandeja de ovos. E, enfim, eu já nem sei qual que é o valor. Mas hoje a gente começa hora religiosa, né, Rafa? A gente começa hoje a falar das patologias, né? A gente construiu toda uma estrada e eu não sei se vocês lembram, mas eu convido vocês a reassistir as lives. Elas estão disponíveis no canal, né? 10, legal. R$10, né? A bandeja de ovos. É um horror, Paulinho. Essa bandeja de ovos, o cara fica gritando aí. E entra o som na live. É um caos. Então, o que acontece? Se alguém, né, tá assistindo agora essa live e não assistiu a primeira live do dia 1º de março, tem uma playlist lá no canal, né? Essa playlist chama Relacionamento e nessa playlist a gente trabalha esses 5 níveis que eu criei, né? Esses 5 níveis de relacionamento até a maturidade de um relacionamento, tá? E hoje a gente começa a falar do relacionamento nessa outra perspectiva, que é essa perspectiva da patologia, né? Se a gente assistir essa primeira live, vocês vão ver que tem um exercício lá em que eu comento que esse exercício foi criado a partir do meu filho, da minha relação com o meu filho, e que ele era uma criança que era muito insegura, uma criança que não se colocava, que tinha vergonha, que era tímido, né? E aí eu queria compartilhar com vocês algo que a escola compartilhou comigo para que vocês consigam entender a grandiosidade de um simples exercício, né? A escola compartilhou comigo, com o pai dele, né, com toda a família, que ele foi escolhido por votação como líder de um grupo para fazer um trabalho, né? Então vários grupos foram formados e esse grupo que ele participou, ele foi votado para ser o líder. E esse grupo que ele foi o líder teve medalha de ouro, ou seja, foi o primeiro colocado, né, na atividade. Então, aquilo mostra o quanto o trabalho que nós tivemos, né, lógico, família, escola, todo mundo, mas esse trabalho de cuidar da autoestima dele fez a diferença ao ponto dele se tornar líder, né? Então, tudo que a gente está compartilhando aqui realmente tem fundamento, tem confirmação, né? Eu consigo mostrar para vocês que funciona e eu realmente desejo que vocês voltem lá na primeira live, quem não assistiu, né? E comece a fazer os exercícios que a gente propõe, tá? E depois me conta os resultados que você teve. Eu já tive vários compartilhamentos aqui no direct, várias pessoas que compartilharam suas histórias no WhatsApp. Então, é muito gratificante para mim receber realmente esse contato de vocês. Dito isso, vamos falar do sentimento de posse, né? E nos próximos dias a gente vai falar de medo e de ciúmes. E primeiro eu queria desmistificar, desmembrar e explicar um pouquinho a diferença de ciúmes e de posse, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, e ciúme e posse não é a mesma coisa, né? O que é o sentimento de posse na relação, né?
a gente, em geral, na relação onde tem o sentimento de posse, existem duas partes. Aquela parte em que se permite, né, viver uma relação dentro dessa energia da posse, dentro dessa energia de ser submetido, de ser dominado, de ser julgado, né? Porque quando alguém tem a posse sobre o outro, alguém deu a posse, né? Ninguém toma a posse. É bem interessante que, assim, esse sentimento de posse, ele é uma necessidade humana desde os primórdios. Seja muito bem-vinda, Micheline, né? Essa necessidade do ser humano de ter essa sensação de posse, ela vem desde o tempo das cavernas, né? De um homem subjugar outro, né? De uma tribo subjugar outra, de escravizar, né? Nós tivemos escravidão. Então, isso é uma necessidade do ser humano, né? Quando ele está em desequilíbrio com o todo, tá? Então, a gente percebe essa necessidade da dominação para poder se sentir seguro, né? E é assim também nas relações. O sentimento de posse, a dominação de um sobre o outro é realmente dentro de uma necessidade de se firmar, de se julgar, e vem de uma insegurança, vem de um problema interno. E aí a gente precisa ter a clareza de tudo que a gente construiu até hoje, de que quando existe uma patologia no relacionamento, um relacionamento tóxico, ele não é formado por uma única pessoa, né? Então são as duas pessoas que estão naquela relação que precisam se curar para que a relação ou floresça, né? Ou ela cumpra o seu ciclo. Então, se você está vivendo uma relação abusiva, onde você tem essa sensação que o outro tem a posse sobre você, é porque você a deu, né? E aí, lembrando tudo que a gente fala aqui, se você tem essa consciência, você pode escolher sair, tá? Eu sei que cada um vai ter N desculpas, vai ter suas dores, suas motivações, tá? Mas a escolha existe, né? Esse é um fato, tá? Se essa escolha é difícil, aí são outros pormenores, e é por isso que a gente está trabalhando aqui, né? Então, estou trazendo essas informações para que vocês compreendam que essa relação de posse, ela precisa ter alguém que domina e alguém que é dominado, e ela precisa ter realmente de ambas as partes essa conjunção, né? Essa junção das partes para poder acontecer. Então, é entender que ambas as partes precisam se curar. E é para esse momento que a gente está falando das patologias. Qual é a diferença dos ciúmes? A pessoa ela pode ser ciumenta e não possessiva. E é muito comum que o sentimento de posse venha muito dos homens e o sentimento do ciúme venha muito das mulheres, né? Então, mas isso só mulher é ciumenta e só homem é possessivo? Não. É uma coisa construída, né? De uma forma mais comum para o sexo masculino, a posse, e para o sexo feminino, o ciúme, mas não é de todo uma obrigação, né? A mulher, ela também pode ter a posse. E aí, lembrando, quem tem a posse de alguém, ela quer controlar alguém por alguma necessidade própria, né? Algum vazio interior próprio. Muitas vezes quem tem posse, quem tem o controle, não está se relacionando com outro. Ele quer aquilo que eu volto, ele quer o objeto, né? Eu quero só esse objeto aqui para colocar aí, para eu dominar e para eu controlar e para eu saber que ele está aqui, né? Então, quem tem a posse normalmente, numa relação, controla os horários da outra pessoa, né? Controla com quem a outra pessoa fala. Então, aquela relação de quem controla o celular do parceiro, da parceira, de quem controla, de quem está controlando os horários, quem controla tudo na relação, né? Então, perceber que isso não é saudável para nenhuma das partes, tá? Nem para quem é controlado, nem para o controlador, porque isso é um gasto de energia que dentro do amor maduro não cabe.
Vocês perceberam por que a gente precisou explicar e chegar nesse caminho, né, e trilhar esse caminho inteiro para poder mostrar como que é esse amor maduro, como que funciona esse amor maduro, para que quando a gente comece a falar das patologias, a gente compreenda realmente, não faz sentido dentro dessa construção que fizemos, essa situação, essa sensação de posse. Essa necessidade de posse vem muito dos afetos e vem muito dos apegos, a nossa forma de apego, né? Deixa eu ver, vocês hoje estão bem quietinhas, né? Então, como é que são as nossas formas de apego? Existe um espaço do apego que está muito ligado a nossos traumas de infância, como a gente viveu. A gente falou aqui em outro momento, e aí eu trago agora porque essa é a hora da gente trazer esses traumas, né? Quando alguém que cuidava de você de repente sumiu, né? Uma babá que deixou de trabalhar na sua casa, uma avó que morreu, um avô que faleceu, né? Uma mudança de cidade que você precisou, né? Então essas perdas que não foram explicadas na sua infância, que não foram vividas corretamente, geram uma sensação de insegurança. Então, para quem é pai, mãe, né, ficar bem atento, se a babá vai sair, conversa com a criança, explica, olha, a babá agora não vai mais trabalhar porque ela teve tal e tal situação. Vamos buscar ser o mais verdadeiro, né, com os nossos filhos. Eu sinto que isso traz esse espaço de segurança para a criança, para ela entender os ciclos, né? Olha, acontece eventualmente de alguém que está conosco sair da nossa vida. Então, para que essas crianças cresçam entendendo, né, o que é que elas vão viver na vida adulta, né, de frustrações, de perda, né, do entendimento do que é vida, do que é morte, do que é uma relação de trabalho, né, porque a criança com a babá, ela não sabe a diferença ainda. A criança com a babá, ela tem um cuidador, é alguém que dá para ela amor, que dá atenção, que dá cuidado. Ela é totalmente dependente daquele ser, daquela pessoa, né? Então é muito importante que a gente traga para que, baseado nessas construções, né? De repente a mãe que não dá atenção, a criança que se sente abandonada dentro de casa pela mãe, pelo pai, né? Então ela vai precisar ter a posse do parceiro para se sentir segura, né? Então é super importante que a gente trabalhe essas questões, né? Se a gente é aquela pessoa possessiva, e aí possessiva com o nosso parceiro, possessiva com nossos amigos, né? Tem gente que se vê uma foto da amiga na balada com outra amiga, faz, mas a minha amiga não me chamou, e vai ficar chateada, deixa de ser amiga, enfim, né? A gente perceber que cada um é um indivíduo e tem sua vida e tem suas necessidades e tem seus motivos e suas afinidades, né? A gente precisa ser pleno em nós mesmos, compreender isso, né? E compreender o que a gente pode fazer à medida de sermos melhores, curar nossas dores, né? E entender o mundo da forma como o mundo é, tá? Então é bem importante que a gente observe essas relações, né? Como é que a gente identifica uma relação de posse? É aquela relação onde qualquer coisa gera uma ansiedade, né? Então, os parceiros, aquela pessoa que é uma no trabalho, quando ela está sem o esposo, sem a esposa, ela tem uma desenvoltura. É lógico que a gente muda um pouco, né? Mas quando a esposa ou a parceira ou o esposo ou o parceiro estão no ambiente, aquela pessoa muda completamente, né? Ou aquela pessoa que eventualmente eu tive uma relação assim, tá? Então não poderia sair para canto nenhum sem o meu segundo marido. Então era uma relação de posse baseada na insegurança dele, né? E que eu precisei também, ele tinha muita necessidade da posse e eu tinha muita necessidade do ciúme, né? Era um espaço muito conflituoso, e a gente vai falar de ciúme, a gente vai falar de medo amanhã, vamos falar de ciúme depois, né? A ideia
Possessiva eu não sou, mas ciumento como uma parceira. Tenho ciúmes ao extremo, mas não demonstro. Então, Paulo, esse ciúmes é de um espaço de insegurança, né? Eu não conheço a sua forma de se relacionar, mas essa insegurança pode ser sua ou pode ser gerada pela parceira. E aí é importante que a gente veja os nossos padrões de relações, porque em geral, quando ela é gerada por uma parceira, eu já disse várias vezes aqui na live, e eu não sei, acredito que você está vendo pela primeira vez. Eu sempre falo que se a gente não resolve nossos problemas, nossa ex volta no corpo da atual. Então a gente vive os mesmos problemas até que a gente possa aprender com eles. Então é muito importante que a gente seja grato por todas as relações que nós tivemos, para a gente entender que tudo que a gente viveu nos trouxe até onde a gente está, que a gente possa aprender com tudo que a gente viveu no passado. Então, assim, que a gente compreenda da onde vem esse ciúme. Se esse ciúme é provocado porque a gente sempre está se relacionando com pessoas que têm um padrão de comportamento que geram ciúme, e esse padrão de comportamento que a gente atrai porque ele gera esse ciúme, né, essa insegurança, e se esse ciúme vem de uma insegurança que nós já tínhamos no passado, né? Então, por isso a gente vem trabalhando as relações desde o dia 1º de março para construir essa estabilidade emocional, essa segurança, né, em quem nós somos, porque o primeiro amor é o nosso próprio amor. Então, quando a gente se ama profunda e completamente, a gente vai ter segurança de que a gente não precisa que ninguém nos ame, mas a gente pode escolher compartilhar a nossa vida e o nosso amor com um companheiro, com uma parceira, com um parceiro, independente da escolha e da forma que seja, né? Homem com homem, mulher com mulher, um relacionamento aberto, né? Em qualquer situação que seja, a gente pode escolher e vai viver uma relação saudável se a gente estiver saudável, né? Todas me ensinaram alguma lição de alguma forma. Rafa, você é um cara incrível. Rafa é meu amigo pessoal, né? Ontem eu estava falando que eu senti falta dele na live, e realmente é uma pessoa que tem a construção, né, da sua compreensão desabrochando a cada dia, né? Natália, que está aqui também, Bianca, que ainda não chegou, mas eu vou vendo vocês aqui, Mari. Então, é bem importante, né, que a gente trabalhe o nosso amor próprio, a nossa autoconfiança, a nossa segurança, né, para que a gente tenha relações em que a gente esteja com o nosso parceiro apoiando, amando, dando esse suporte de uma forma melhor, e que essa forma de relacionar ela seja equilibrada, como eu falei, né, equânime, né? Eventualmente um sabe mais alguma coisa que o outro, e aí é esse saber, essa estrutura que um tem mais que o outro, que vai se equilibrando, né? Todas as pessoas vão trazendo esse equilíbrio para si e vão sustentando essa relação, crescendo juntos, né? Crescendo nessa compatibilidade, trazendo esse amor em conjunto. Vixe, fala não, ex. Oi, Suênia. A chave é o amor por si mesmo. Eu tô aprendendo isso ainda. É isso mesmo, Micheline. E com isso, eu quero lembrar vocês que ainda está disponível, né, o nosso curso Os 7 Caminhos para o Amor. Se você já fez a primeira aula, e eu percebi que tem poucas pessoas que acessaram a segunda aula, então dá uma olhada na tua caixa de spam, porque eu percebi que alguns e-mails foram para a caixa de spam. Algumas pessoas que perguntaram: olha, eu não recebi o acesso para a segunda aula foi liberada sábado, tá? E a terceira aula será liberada no próximo sábado, agora, dia 4 de abril. A gente vai acabar passando do mês de março, porque a gente ainda tem os temas sobre relacionamento, mas eu quero saber de vocês como é que está esse momento, né? Se vocês estão gostando, estão curtindo a possibilidade de a gente estar falando e construindo nossas relações aqui. E se tiver legal para vocês, a gente continua nesse horário do almoço, ou a gente pode mudar e mudar o tema também.
Mas até que a gente conclua essas lives todas sobre relacionamento, todo o cronograma que eu fiz, que eu montei, que tá aqui, a gente vai continuar ao meio-dia, mesmo passando do dia 31, uma vez que já existia toda uma programação para trazer para vocês esse entendimento dessas lives. Como eu falei, está disponível, já tem mais de 3 horas disponíveis de meditação diária. Eu super recomendo, gente. É um momento que a gente se equilibra e aí vocês podem escolher qual o melhor momento para vocês. Também dessa playlist vocês podem fazer enquanto estão trabalhando, enfim, traz um foco para o que você está fazendo, né? Ou pode usar isso antes ou depois, na hora que quer dormir, enfim, percebe como é para você, qual é o seu momento, a sua rotina de meditação, tá? Estou vendo um momento tranquilo do meu dia para assistir a segunda aula, o curso é maravilhoso, muito aprendizado. Gratidão, sou ciumenta como toda pisciana. Mari, olha só, eu também sou pisciana. E a gente aprende que esse ciúme realmente não é do nosso signo. Esse ciúme tem muito a ver com a construção que, primeiro, o pisciano ele é pura emoção, né? E quando a gente toma consciência desse ciúme, a gente começa a perceber que se a gente constrói realmente aquilo que a gente aprende lá no curso, né, da água, a água são 3 signos de água, né? O peixes, câncer e escorpião, cada um com a sua forma de ser, né? As emoções do pisciano, elas são muito intensas, né? E depende muito de como seja a sua Vênus, que é a sua forma de amar. Eu vou falar para você, a minha Vênus é na casa 12, que é o oculto, é aquilo que é subentendido, e também é em peixes. Então é um amor universal, tá? Mas quando a gente entende que esse amor universal passa primeiro por nós mesmos, esse ciúme é liberado. Porque, inclusive, olha, a Bianquinha chegou, eu chamei você, viu? Eu tava aqui, cadê a Bianca que não chegou na nossa live? Então, quando a gente percebe que esse ciúme, ele vem sim desse espaço, de um momento que a gente precisa curar, é importante que a gente olhe, a gente construa essa autoestima, esse autoamor, né? E às vezes a gente pensa, não, mas eu tenho autoestima. Sim, mas existe alguma coisa que tá ali, que tá escondidinha e que tá nos mantendo nesse espaço dos ciúmes. Porque quando a relação ela é equilibrada, quando a gente tem alguém que é nosso parceiro, o ciúmes ele não faz sentido, né? Então, eu sei que a jornada é longa, a minha jornada foi longa, vai ser mais curta para algumas pessoas, mas é possível viver sem ciúme, e a gente vai falar também do ciúme nos próximos dias. Nossa, então o meu é o fogo da molesta. É o seu signo, Rafa? Rafael é ariano, já divulguei aqui, você nem me deu autorização, mas enfim, tenho certeza que você não vai ficar bravo comigo por causa disso. E Áries é bem mal visto por causa da energia do fogo, né? São 3 signos de fogo, que é Áries, Leão e Sagitário, todos realmente com muita energia. Deixa eu ver aqui, eu não tenho. O que é que você não tem, Bia? O que é que você não tem, Bianca? Mas eu tenho ciúmes mesmo. Muito bom. Câncer, também é outro signo de água. Paulo falou aqui, estas lives estão disponíveis. Neste horário eu não posso assistir, pois estarei na faculdade. Mas se as lives estiverem disponíveis, eu assistirei pela noite. É o único horário que está disponível. Estão sim, Paula. Elas estão disponíveis no canal do YouTube, Santa Terapia, Santa com TH Terapia. E já tá lá em ordem. Então, você pode entrar na playlist, né? E aí você assiste a primeira live, a segunda e vai aí na sequência fazendo os exercícios. Autoestima. Isso, Bianquinha, autoestima é algo que a gente constrói, tá? É muito importante a gente construir. É muito importante que a gente perceba que depende completamente de nós, tá? E aí, lembrando aquilo que eu gosto sempre de frisar,
tá? Mas alguém, né? E aí a gente lembra dos nossos traumas. Pode ter sido a sua mãe, pode ter sido seu pai, pode ter sido um coleguinha da escola, sua avó, seu irmão. Alguém disse que você não era bonito, alguém disse que você não era bom o suficiente, né? Então, por isso que eu falo desses exercícios. Esses exercícios são para a gente entender nossos traumas e a gente perceber, gente, eu já cheguei no limite e não paro de falar. Preciso beber água. Então, a gente perceber que é possível melhorar, né? E aí eu trago isso com muita tranquilidade para vocês. Foi feito aqui na prática com meu filho. Eu faço comigo os exercícios. Então, tudo que eu estou ensinando para vocês, né? Vocês estão acompanhando comigo a meditação diária pela manhã. Então, vocês estão percebendo que é aquilo que encurtou o caminho para mim, aquilo que fez com que eu realmente passasse para um outro nível, né? E que eu entendi que era importante compartilhar e trazer para vocês, para que a vida de vocês fosse mais fácil, né? Para que vocês não precisassem fazer como eu, né? Chegar no fundo do poço, acreditar que não fazia mais sentido viver, desistir dessa existência, né? E que vocês consigam melhorar, progredir, sem precisar sofrer tanto, sentir tantas dores como eu vivenciei. Só meu pai que falou que eu não era filha dele. Isso me dói até hoje. Sim, Bianca, esse é um trauma que a gente tem sim como tratar e trabalhar através da terapia, né? Super importante que a gente trabalhe isso. E passa pela cura da nossa criança ferida, que são exercícios que eu proponho nos 7 caminhos para o amor, né? A gente pode trabalhar isso com um psicólogo, com um psiquiatra, com um terapeuta energético, com o Theta Healing. A gente pode fazer com várias ferramentas, mas esse método que eu criei vai te permitir fazer isso sem sair de casa, né? E nesse tempo de coronavírus, a minha proposta é justamente que você possa se curar sem que ninguém esteja sabendo que você está se trabalhando, né? Então, a grande questão é que você vai ter essa oportunidade, né, de se curar, de se cuidar, né, de se amar sem precisar dizer para ninguém, né? Mas se você sentir que fez bem, que está fazendo o curso, que ele está fazendo bem para você, compartilha comigo, né? Me dá teu feedback, me fala como que vocês estão se sentindo, porque a intenção é justamente trazer ferramentas reais, valiosas e que vão fazer diferença na vida de vocês e que fizeram diferença na minha vida e que foram trazidas com muito amor, estão sendo compartilhadas com muito amor. Cibele. Então, é esse espaço que eu trago para vocês, que eu desejo realmente para vocês, essa compreensão do que é a sensação de posse, né? A sensação de posse, ela não é nada saudável, né? Lembrando, ela vem desde os tempos antigos, a necessidade do homem subjugar, eu falo homem, a humanidade subjugar uma outra pessoa ou um outro grupo para poder se sentir seguro, né? Então é super importante que a gente cure isso, né? Que a gente perceba se a gente tem essa sensação, o outro me pertence, né? Lembrando, você pertence a alguém? Olha primeiro para você, você pertence a alguém? Não, você não pertence a ninguém. Lógico que dentro de uma relação existe aquilo que a gente falou ontem, uma relação madura tem os valores que foram combinados desde o princípio. E aí valores são questões que são importantes para serem vistos, né, e revisados juntos sempre, né? A relação saudável, ela parte pelo diálogo. Mas se você precisa da sensação de posse por algum motivo dentro da sua relação, olha para você, né? Se você é aquela pessoa que está sendo subjugada por alguém, que está sofrendo a posse de alguém, né? Percebe, gente, em todos os lugares do mundo, a luta para que houvesse, né, a liberdade dos escravos foi muito grande, mas ainda existem relações
de escravidão no próprio relacionamento, né? Onde as pessoas, e às vezes relações de escravidão que é a mãe, né, que segura, que controla, que é aquela filha, aquele filho tem que ser do jeito que ela desejou, que ela quer, né? E aí ninguém pertence a ninguém. Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Nós fomos criados com essa energia do livre-arbítrio. Ou a fonte que nos criou nos permitiu que nós fôssemos livres. E aí é importante que a gente perceba de onde a gente está construindo essas dores, qual é o motivo que está fazendo com que a gente esteja associado a esse sentimento de posse dentro de uma relação, né? Então, se a gente está vivendo uma relação possessiva, nós somos os subjugados, é olhar para isso, tomar consciência e perceber que existe escolha. Essa escolha pode ser mais ou menos fácil, né? Dependendo de como que seja uma relação, de quanto tempo tem a relação. Mas é lembrando que quando você olha para você, você encontra essa solução. A solução está sempre em nós mesmos, sempre na autopercepção, sempre no autoconhecimento. E se você é aquela pessoa possessiva, começa a olhar para você, começa a olhar para a sua criança ferida, sua criança interior, né? Quais são essas dores, como a própria Bianca trouxe. Eu me sinto bem quando falo com você, eu fico com calma, leve. Você traz paz para nós. Gratidão, Bianca, gratidão mesmo. A intenção é essa, é que a gente realmente compartilhe essa luz, traga essa consciência, tá? Eu sei que às vezes eu posso ser um pouco dura aqui com vocês, mas essa dureza é justamente para que vocês compreendam, né? Que é olhar para dentro. E esse momento que a gente está passando, né? Eu realmente peço encarecidamente que quem puder ficar em casa, fique em casa, né? Eu estou trabalhando aqui do meu apartamento, sempre consciente, disponível aqui para a gente estar trazendo esse debate, mas sabendo que é importante olhar para a gente. Então, nesse momento de quarentena, se você vai ficar em casa, aproveita para meditar, aproveita para se autoconhecer e aproveita para se permitir evoluir da melhor forma, tá? Então, eu agradeço demais a participação de vocês todos. Amanhã a gente vai falar do medo nas relações. Na sequência, a gente vai falar sobre ciúmes, tá? E vamos falar sobre insegurança, dor, frustração. A gente tá falando agora das patologias. Então, a gente chegou num momento em que a gente já construiu todo um processo para que a gente tivesse essa relação saudável. E agora a gente vai começar a olhar para essas patologias, para o que é que faz com que a relação ela seja desequilibrada. Então, hoje à noite eu tenho uma convidada mais do que especial, que é a Amanda Garcia. Ela é terapeuta tântrica e a gente vai falar sobre energia sexual. E vamos falar como a gente lidar com a nossa energia sexual, como conviver com essa energia, como partilhar essa energia com o nosso parceiro e como compreender esse momento, né, do Covid. Muita gente que está aí sem poder, né, dar vazão a essa energia sexual, e os casais, como aproveitar esse momento, né, para que a relação se sustente, a relação se fortaleça nesse momento de desafio, ao invés de deixar que a relação estremeça. Então é um momento de fortalecer a relação, porque a gente tem essa oportunidade de estar junto, de compartilhar, né, e um apoio mútuo na crise aí entre os casais. Eu não sei meditar, não tenho paciência. Bianquinha, lá no canal do YouTube, Santa Terapia, Santa com TH, que igual a gente tá aqui no Instagram, tem meditações diárias que eu tô disponibilizando lá, tá? Então você pode observar, começa assistindo a meditação e depois você pode ir fazendo junto comigo, tá? Eu coloco passo a passo lá. E se você tiver qualquer dúvida, traz a tua dúvida para mim, me fala qual foi a dificuldade que você teve, tá? E a gente vai
ajudando vocês aí nesse processo desse hábito que é tão importante. A gente chama de hábito angular, é um hábito pequeno que faz diferença para toda a sua vida, tá? Então, gratidão, Fabiane. Centramento Terapias, seja bem-vinda, certo? A gente vai encerrando por agora. Para quem acabou de entrar, acabou de chegar, essa live vai ficar disponível aqui por 24 horas no Instagram e depois ela é publicada no YouTube. Como eu falei, no YouTube ela leva um certo tempo porque a gente faz uma programação. Então, primeiro, as primeiras lives vão sendo disponibilizadas, mais ou menos com 10 dias, essas lives estão chegando para vocês, tá bom? Então, que seja uma semana iluminada para todos nós. A gente tem um encontro às 19 horas com Amanda Garcia, terapeuta tântrica. Não perde. Coloca as tuas perguntas lá na caixinha de perguntas que eu coloquei ontem à noite, tá? Então tem uma caixinha de perguntas lá, esperando que você diga qual é a sua dúvida. E na hora da live a gente vai responder a dúvida de quem estiver presente também. Um beijo no coração e até mais tarde. Gratidão.